A gente está com o professor aqui de pré-vestibular, Luiz Alexandre Cerveira, que já comentou conosco já no bloco anterior. Pode fazer uma avaliação da prova de redação. Isso, agora vai falar então sobre algumas dicas também, que são muito importantes para o pessoal poder ir bem nessa prova do vestibular de tarde, né? Professor, o senhor começa falando por onde, então? O que a gente pode aguardar para essa prova objetiva, que ela tem algumas características nessa prova da Unicinos? Exatamente. A prova da Unicinos é uma prova muito moderna, né, muito bem feita. Ela contempla as diferentes áreas das ciências humanas, por exemplo, que é a minha área. Assim como a lógica do Enem, ela contempla as ciências humanas. Mas dentro dessa prova de ciências humanas existe uma carga um pouco maior em dois aspectos. Um deles são as contemporaneidades, ou seja, os temas que estão pipocando nos jornais, que estiveram aí no último ano, aquilo que a gente normalmente aborda em geografia. E na prova de história também há uma carga bastante significativa, com algumas questões alguns períodos que são geralmente abordados tradicionalmente. E quais são os cuidados que os candidatos têm que ter na hora de responder às questões objetivas? Aquela atenção redobrada? Sim, existe uma dica, daquelas dicas que dão errado, que se espalham pelas escolas, que não precisa, às vezes, ler todo o enunciado, às vezes tem um poema no enunciado, não precisa ler, tem que ler o enunciado com muita calma. O poema não está ali por acaso, não, né, professor? Nunca está ali por acaso. A prova da Unicinos ela tem um tempo suficiente para ser feita com tranquilidade. Então, o vestibulando ele tem que ler o enunciado com bastante calma e jamais ir direto para as alternativas. Sempre primeiro o enunciado. Se ele for direto para as alternativas, ele vai se confundir. E aí ele vai ficar entre duas ou três, como eles sempre dizem. Ou já vai ser meio influenciado ali por aquela resposta. Isso que o senhor fala, professor, é muito importante. A gente estava comentando também mais cedo na rádio, né, Rodrigo, disso de ler a prova inteira. Porque muitas vezes alguma questão lá no início pode ajudar para outra questão mais para o final da prova. Enfim, se tiver atenção, isso acontece realmente. Isso acontece bastante. E uma outra questão muito importante é que o vestibulando ele relacione a alternativa ao enunciado. Às vezes eles vêm para a gente, professor, mas essa aqui também estava certa. Sim, em um outro contexto ela estava certa, mas tu tem que relacionar a tua resposta ao enunciado proposto, né? Então a gente sempre sugere primeiro o enunciado, pensa numa resposta possível e só depois, então, você vai para as alternativas. Bom, a gente tem um vestibulando aqui que tem uma dúvida, por favor. Marco Antônio, qual é a maior dificuldade que tu vê nos teus alunos do cursinho quando eles ingressam, assim, que eles têm, assim, em dúvida? Geralmente, os alunos eles têm muita dificuldade em entender o processo histórico, né? Às vezes, eles até têm conhecimentos que são específicos sobre determinadas áreas, decoram determinadas coisas, mas geralmente a maior dificuldade do aluno de ciências humanas é entender o processo histórico, as conexões entre as diferentes áreas, filosofia, sociologia, geografia e a própria história. Então, me parece que entender o processo histórico é aquilo que é a grande dificuldade e que é uma coisa que a Unicinos geralmente cobra, que o aluno não saiba simplesmente decorar respostas, mas que ele estabeleça relações, conexões, por exemplo, entre por que está ocorrendo a guerra civil na Síria e o que isso tem de relação com a história, com a geografia, geopolítica, enfim. Tá certo, professor. Bom, a gente tem algumas informações desse processo seletivo, né, Rodrigo? A prova começa agora às 2 da tarde, segue até às 18 e também o gabarito sai agora no fim do dia também. Isso, no fim da tarde sai o gabarito, listão dos aprovados sai até a próxima quarta-feira, dia 26, e a gente espera ver o nome de vocês lá, inclusive, né, no listão de aprovados, né? E mais informações é unicinos.br/vestibular. Isso mesmo, pessoal. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Boa prova agora, nessa tarde. Se concentrem, coloquem em prática aí as dicas do professor que vai dar tudo certo. Obrigada, valeu. Valeu. Obrigado.